Então, hoje nós vamos ver o TENS, né? Ou vocês vão encontrar a eletroestimulação nervosa transcutânea. Então, nós vamos utilizar a corrente elétrica passando pelos tecidos, pelo corpo dos pacientes, com o objetivo de gerar analgesia. Então, grande indicação do TENS é abolir qualquer tipo de quadro álgico. Então, nós vamos utilizar sempre com o objetivo de abolir a dor. Um dado que a gente tem que lembrar é que nós não vamos resolver a causa com o TENS, mas nós vamos permitir, com a utilização do TENS, que a gente possa fazer a cinesioterapia, que a gente possa fazer toda a conduta que esse paciente precisa. Tá? Então, o que é essa corrente aí? O que é o TENS? É uma corrente alternada. Então, a corrente elétrica aí, que mesmo que ele tenha lá, como vocês vão ver, né, o aparelho está aqui, aparelhos às vezes mais antigos, ele tem lá um fio vermelho e outro fio preto, mas ele não tem um lado, ó, sempre ele vai agir com um par de eletrodos, ele não vai ter fixamente um lado positivo e o outro lado negativo, não. Ele vai fazer isso, mas a corrente elétrica vai trafegar, ó, de um lado para o outro e mudando aqui em milésimos de segundo a carga. Então, ele não tem um polo só positivo e um polo só negativo. Mesmo que vocês encontrem alguns aparelhos onde tenha lá a cor, né, um lado, vocês podem encontrar assim, um lado, um polo preto, e do outro lado, um polo vermelho. Então, mesmo que a pontinha do fio esteja assim, isso para a utilização do TENS não vai fazer diferença na forma de aplicação, porque ele vai trafegar sempre de um eletrodo para o outro. Então, para cada par de eletrodos, então nós vamos ver aqui, ó, vou seguir o desenho, só como o fio está branco, vou fazer ele seguindo o preto aqui. Então, ele viria aqui, ó, esse par de eletrodos entraria aqui. Então, nesse canal. E assim por diante. Cada canal, ó, vai dar origem a um par de eletrodos, que vão funcionar sempre transitando a corrente elétrica de um para o outro. E no caso do TENS, por ser uma corrente alternada, ele alterna o polo positivo e o polo negativo, diferente das correntes contínuas. Então, a corrente contínua ela tem uma única direção. Como é uma corrente alternada, ela mantém a mesma direção. O que nós vamos modular nessa corrente para que a gente possa ter efeito terapêutico? Então, nós vamos modular, ó, qual a característica dessa corrente? Como que ela vai trafegar aqui, ó? Qual o formato dela? Quantos pulsos por segundo ela vai ter? Então, o formato da corrente que nós vamos modular. Então, se a gente colocar em um gráfico, o que nós poderemos modular aí, ó? Nós vamos modular o número de vezes que esse pulso se repete. Então, o número de vezes que ele se repete é o que aí na física? O número que se repete é a frequência. Então, nós vamos escolher, ó, a frequência de pulso. Então, a frequência é o número de vezes que esse evento vai acontecer. Então, a frequência aí
de bem baixa, tem alguns aparelhos que tem até menos do que 5, tem lá 2 pulsos por segundo, que é a mesma coisa que a gente afirma hertz. Então, no nosso exemplo aqui, ó, essa frequência teria o quê? Se aqui tivesse a medida de 1 segundo, ela teria 3 pulsos por segundo. Tranquilo aí? Todo mundo junto? Então, ó, qual seria a frequência? Frequência de 3 pulsos por segundo, que é a mesma coisa que falar 3 Hz. Então, isso era uma parte da característica dessa corrente. A gente contando que aqui teria 1 segundo. Tá certo? Outro parâmetro aí que nós vamos utilizar para caracterizar essa corrente, para gerar essa corrente, é medir o comprimento de cada pulso. Comprimento de cada pulso. Então, quanto que mede daqui para cá? Então, este comprimento. Então, quanto tempo cada pulso desse aqui está levando? Tá? Então, ele pode ter um tempo aí de 30 a 400 milésimos de segundo. Então, digamos aí que ele esteja levando aí 50 milésimos de segundo para acontecer. Então, esse aí é o comprimento da onda. Então, a característica da onda, nós vamos fazer como? Sempre relacionado a esses dois parâmetros. Então, o comprimento da onda, ó, que está aqui. Então, a duração desse pulso, o comprimento da onda em milésimo de segundo e a frequência. Então, a combinação da frequência e do comprimento de onda faz com que a gente tenha vários tipos de TENS, tá? Várias formas de utilizar o TENS. Então, ele é conhecido aí como modo convencional, como modo acupuntura, breve intenso, buster ou VIF, que é uma variação de frequência. Então, esses modos são atingidos como? São atingidos por esta combinação de frequência e comprimento de onda. Tranquilo aí? À medida que a gente muda, nós mudamos a característica dessa aplicação. Consequentemente, vamos mudar o efeito analgésico no paciente. Vamos mudar o local que nós vamos desencadear a analgesia. Então, em aparelhos mais antigos, você vai dosar, ó, frequência e comprimento de onda. Pronto. E depois só a intensidade da corrente. Nos mais novos, a mesma coisa, só que a gente faz isso por um painel ali de cristal líquido, ele é digital, é mais bonitinho, mas é a mesma coisa do antigo. E depois, só aumentando a intensidade, que é o volume dessa corrente. Tá certo aí? Tudo em paz? Alguma dúvida? Então, o que nós vamos ter? Ó, nos aparelhos, como eu falei, mais novos. Ah, ótimo. Nós vamos dosar frequência, que é número de pulsos por segundo, e o comprimento de cada pulso. E aí o tempo total de aplicação. Então, esse aparelho, ele gera mais de uma corrente, por isso ele define aqui
qual é o tipo de corrente que vai ser utilizado. Então, esse aparelho aqui gera TENS, gera phase, corrente russa, então tem aparelhos que tem até 10 correntes. Quando a gente modular ou escolher o TENS, parâmetros que nós não vamos modular neste aparelho vão ser o quê? Desativados, não vão aparecer. Por isso não tem número nenhum aqui. Nós só vamos modular no TENS frequência e comprimento de onda. E o modo de estimulação. Se ele vai ser normal ou contínuo, ou se ele vai ser fracionado. Tá certo? Vou recapitular tudo aqui, Sara. Então, o que nós vamos modular aí no TENS? Então, TENS, uma corrente elétrica alternada, então ele não tem um polo só positivo, outro negativo, essa corrente fica alternando. E nós vamos modular essa corrente elétrica, nós modularemos frequência e a característica de cada pulso, para que a gente tenha a forma dessa corrente elétrica. Então, digamos que até aqui, ó, a gente tenha 1 segundo. Qual é a característica dessa corrente? Então, nós temos aqui, ó, 4 pulsos por segundo, que é a mesma coisa que afirmar 4 Hz. Então, já temos parte da característica dessa corrente. Ela pode variar de 2 até 400, de 5 a 400, isso vai depender muito do aparelho. Mas todos eles vão de uma frequência bem baixa de estímulo até uma frequência mais alta. Tá certo? Que nós podemos modular ainda para caracterizar essa corrente. Vou colocar um outro exemplo aqui. Aqui tem 4 Hz, não tem? A gente poderia ter 4 Hz assim, ó. Continua tendo 4 pulsos por segundo. O que mudou? Que este menor tem um comprimento de pulso menor, então vamos dizer que tem 30 milésimos de segundo. Este daqui tem 100 milésimos de segundo. É o tempo de cada pulso. Então, se a gente fosse escrever aí as duas correntes que foram desenhadas, a corrente aí, vamos botar. Então, essa corrente aqui, ó, em azul, qual é a característica dela? Então, a gente poderia definir que é o TENS, com uma frequência de 4 Hz e o comprimento de 30 milésimos de segundo. O de cima seria o quê? Seria um TENS com também 4 Hz, porém com 100 milésimos de segundo. Tranquilo aí? Então, essas combinações vão dar os vários tipos de modos que nós temos para utilizar. Então, o que vai mudar do convencional, do modo convencional, para acupuntura, para o breve intenso, para o buster? O que vai mudar entre eles vai ser esta combinação entre as várias frequências. Tá certo? Provavelmente ele usou o acupuntura, que gerou uma contração muscular, por isso ele sentiu esse tremor aí. Nós vamos entender todas essas doses e por que nós vamos utilizar. Então, à medida que a gente tem lá, avalia o paciente, entende o que ele está acontecendo, fica mais fácil para a gente dosar. Então, nesse aparelho que tem mais de uma corrente, ó, escolheu o TENS. Depois você só vai modular a frequência e o comprimento da onda. Então, aqui está com 50 pulsos por segundo e um comprimento de onda de 30 milésimos de segundo. Tranquilo aí? Então, o que nós temos? O que é considerado esse TENS convencional?
e por que que tem essa diferença, tá? Senão a gente ia usar só a estimulação e não ia ter diferença. Tem uma diferença, tem uma justificativa para essa diferença. Então, o TENS convencional é o mais confortável, mais agradável e gera uma analgesia mais rápida. Então, por que que ele tem essa capacidade? Então, vamos botar um cérebro aqui. Vamos descer a medula. Beleza. Aqui, área de dor. Beleza? Chegou aqui, doeu. Tá certo? O que que precisa acontecer para que a dor... Deixa eu fazer uma coisa. Então, ó, tá desenhando de novo aqui. O cérebro está aqui. Só para que a gente identifique o que que é dor. Isso, então, ó, o estímulo doloroso precisa chegar no córtex cerebral. Chegou lá no córtex, é dor. Então, vamos botar uma mão aqui, ó, para ninguém se sentir ofendido, é a minha. E vamos fazer um corte horizontal para a gente identificar o que que a gente tem aí na medula, para que a gente possa reconhecer o que está acontecendo. Vamos botar aqui porção anterior, aqui porção posterior da medula. Então, a identificação de dor vai acontecer como? Então, a terminação nervosa livre, ela está aqui, ela captou essa informação dolorosa, entrou na medula e segue com essa informação, dá uma paradinha aqui no tálamo, mas chegou aqui, ó, no giro pós-central, aqui em cima é dor. Então, se a gente for inibir essa dor, nós temos qual trajeto para poder inibir essa dor? Qualquer ponto, meu Deus, qualquer ponto da captação até a chegada lá no cérebro. Então, quando a gente coloca um gelo na mão do paciente, o que que a gente está fazendo? Impedindo a captação aqui, ó, no neurônio sensitivo lá da periferia, do sistema nervoso periférico. Então, o que que acontece na medula? A informação entra na medula, porção posterior do H medular. Daqui, ela vai ser enviada para a área do espino talâmico lateral, que leva a dor, e aí ele sobe para o cérebro para ser conduzida a informação dolorosa. Então, aqui, ó, espino talâmico, tracto espinotalâmico lateral. Leva para o cérebro, dor e temperatura. Beleza. Só que o estímulo tátil, ele também está aí. Então, o tato está aqui, ó, junto com ele. Entra na medula, vai subir lá para o cérebro também e chega aqui, ó, o tato lá em cima. Então, o tato vem aqui, tato fino, encostou a mão, ele é direcionado para a parte posterior da medula e sobe lá para o cérebro. Isso aí, ó, vamos colocar aqui fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Só o nome para dar uma
uma relembrada aí para vocês se distraírem. Então, ele leva para o cérebro, tato fino, encostou a mão, fez um carinho ali no braço, essa informação vai subir por essa via. Ah, não fez um carinho, o celular vibrou, pronto, vai subir por aí essa vibração. Apertou uma região, vem outro estímulo que está aqui, ó, que capta a pressão, entra na medula de novo e segue lá para a área do córtex cerebral para identificar a pressão. Entrou, ó, informação de novo por aqui, foi conduzida agora para a porção anterior da medula e sobe com a pressão para o cérebro. Tranquilo até aí? Então, esses estímulos, eles sempre serão conduzidos ao cérebro, só que eles não são conduzidos os três ao mesmo tempo. Então, existe uma seleção que é feita. Por isso, ó, a gente às vezes se machuca, ou isso é mais comum ver em criança, né? Tem lá, bate a mão, o que ele faz? Ele esfrega a mão naquele lugar que machucou. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que essas três vias não vão mandar estímulo para o cérebro ao mesmo tempo. Então, se ele esfrega a mão, ele está sobrecarregando a via de tato e está inibindo a condução de dor. Então, o que o TENS, com aquela frequência convencional, é capaz de fazer? Vamos colocar aqui, ó. Colocamos um eletrodo aqui e o outro eletrodo aqui, ó, ligado lá no aparelho e usamos a modulação convencional. O que essa modulação convencional vai fazer? Ela vai passar a corrente elétrica aqui, ó. Então, ela está passando a corrente elétrica aqui, em cima dessas raízes. O que vai acontecer nessa região do H medular? O nome dessa área é substância gelatinosa. Ela vai fazer uma seleção de qual informação chega no córtex cerebral, qual que vai subir. Então, o TENS, por ele gerar essa estimulação tátil muito intensa, ele vai gerar uma inibição da condução de dor. Esse mecanismo é conhecido como comportas da dor ou portões da dor. Então, ele inibe a captação da dor e permite que o tato passe sem conduzir a dor. E aí o estímulo não chega no córtex cerebral. Então, o TENS convencional vai gerar uma analgesia aqui, ó. Então, aqui é o que a gente chama aí de comportas da dor. Então, se a gente ampliar essa região, como eu fiz ali, ó, vou ampliar só a parte posterior da medula. O H medular, ó, a substância gelatinosa, ela faz essa seleção. Então, ela tem esta responsabilidade, tem esse papel de receber um estímulo doloroso e selecionar se ele vai seguir adiante ou não. Recebe estímulo tátil, vibração, e seleciona se ele vai, vou botar do outro lado, se ele vai, ó, conduzir essa informação para a área de tato ou não. E vai receber também a pressão, por isso, muitas vezes, uma bandagem compressiva, muitos pacientes chegam com atadura, o próprio kinese tem um efeito interessante na analgesia, porque ele também está usando esse mecanismo. Então, essa seleção, essas comportas da dor, existem com qual finalidade? Selecionar. Então, se estiver doendo, ó, tá passando a dor aqui, você não sabe se está doendo é pelo atrito ou porque está apertando. Você sabe que dói. Ah, não. Mas comprou um sapato apertado. Então, primeiro você sente o quê? O aperto, não é assim? Mas não está doendo. Depois ele para de apertar, se ele já machucou.
E aí a gente usa o TENS para estimular essa região, para que a gente iniba a captação de dor, que é o mecanismo que comporta a dor, e a informação de tato possa passar. Essa analgesia, esse mecanismo, é o mecanismo medular. Então, o que nós estamos fazendo aí? Nós estamos inibindo a captação. Tá certo? Uma analgesia rápida e pouco duradoura. Tem só esse tipo de analgesia no TENS? Não, esse aqui é a analgesia do TENS convencional. Tá certo aí? Eu estou desenhando a hipófise aqui para a gente depois fazer uma outra modulação. Tá claro? Então, quando nós dissermos o mecanismo de analgesia de comportas da dor, a analgesia está acontecendo aonde? Na medula. Então, a informação está vindo aqui e está sendo inibida. A condução não está sendo feita para o cérebro. Tá certo? Então, é uma analgesia aqui, comportas da dor. É uma analgesia medular, rápida, porém pouco duradoura. Tá certo? Então, comportas da dor está nessa região. Então, se a gente usar o TENS com a frequência de 50 a 150 Hz e um pulso com comprimento de onda de 40 a 130 milésimos de segundo, nós vamos gerar esta analgesia. É a modulação mais confortável do TENS, analgesia mais rápida, a sensação que o paciente vai ter é a sensação de parestesia. Ele vai falar, tem umas formiguinhas andando aqui. E não vai gerar contração muscular. Analgesia rápida, porém pouco duradoura. Tranquilo aí? Esse é o convencional. Uma outra modulação, se a gente olhar a frequência aqui, ó, está bem próxima ao convencional, dá até para a gente colocar os dois, ó, de 50 a 150 Hz, e o pulso de 50 a 200 milésimos de segundo, só que a diferença é o buster, ou trens de pulso. O que acontece? No convencional, a corrente elétrica está o tempo inteiro fazendo essa estimulação. No buster, qual é a característica no trem de pulso? Ele vai, ó, estimular e tem um período de repouso. Estimula, tem um período de repouso. Nessa pausa, e quando ele volta aqui, ele vai gerar uma contração muscular. Então, quando a gente estimula eletricamente e gera contração muscular, nós já vamos começar a utilizar um outro mecanismo analgésico, que é o mecanismo de liberação de endorfina. Já mudamos a ação aí do TENS. Com a liberação de endorfina, liberou a endorfina aqui, nós vamos gerar uma analgesia mais lenta, porém mais duradoura. Então, a cada pause, que pode ser uma pause de 2 a 10 pauses por segundo, a cada pause dessa, a gente libera endorfina. Então, a endorfina, quando liberada, é uma analgesia mais duradoura. Então, ela consegue ter uma analgesia de longa data, né? Uma analgesia que leva um tempo maior. Só que a analgesia da liberação de endorfina, qual é o problema dela? Ó? Então, ela libera a endorfina,
no organismo. Então, ela vai dar uma sensação mais agradável, não chega a ser uma sensação de prazer tão boa, não tem indicação para a gente trabalhar aí quadros, né, de alteração de comportamento, mas ela vai gerar uma sensação agradável, uma analgesia mais duradoura. Qual é o problema dela? É que ela vai gerar uma analgesia à medida que essa endorfina é liberada. Então, essa beta-endorfina sendo liberada, a gente precisa de um tempo maior de estimulação para que o paciente atinja essa analgesia ao ponto dele relatar conforto. Beleza? Só que aí, ó, a sensação agora do paciente não vai ser só a parestesia, como nós vimos aqui no TENS convencional. Então, ele vai ter a parestesia, mas ele também vai ter o quê? Ele já começa a ter algumas contrações musculares entre esse repouso. Qual é a indicação? Então, vamos botar aí com relação ao quadro álgico. Então, se o paciente está com EVA 10, ele não vai tolerar essa contração muscular. Então, muitas vezes o TENS convencional é utilizado quando? É utilizado na fase aguda com EVAs muito altos. Por quê? Até para que você possa fazer alguma intervenção no paciente. À medida que ele tolera alguma contração, você já pode pensar em usar, ó, o mecanismo da liberação de endorfina. Não usar só a teoria de compostos da dor. Por que ele usa os dois? Porque está dentro da faixa de frequência ainda muito próximo ao convencional. Tudo em paz aí, galera? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Estão me ouvindo, né? Beleza. Ótimo. Então, é essa combinação, tá? Ótimo, beleza, valeu. O TENS breve e intenso. Qual é a diferença? Nós estamos subindo a frequência e subindo o comprimento de onda. Então, fazendo isso, nós vamos gerar o quê? Subiu principalmente o comprimento do pulso, nós vamos gerar contrações musculares mais fortes. Então, se está gerando contração muscular mais forte, mas a gente ainda tem como colocar uma modulação próxima ao convencional, então a gente continua estimulando um pouquinho a medula aqui no compostos da dor, né, que a gente poderia até didaticamente falar que 30% em compostos da dor e 70% do estímulo feito liberando endorfina. Por que eu estou falando didaticamente? Porque a gente não tem como precisar isso, mas já vai gerar uma analgesia mais duradoura. Por quê? Porque se você está gerando contração muscular o tempo inteiro da aplicação, você vai ter uma analgesia que vai durar mais tempo, porque a endorfina vai ficar no organismo. Ela está sendo liberada, ela gera uma analgesia mais duradoura. Então, o convencional, você colocou ele em 10 minutos, ele gera analgesia, mas se você tirar, desligar ali o TENS convencional, também em 10, 20 minutos ele vai voltar a doer, porque ele só desligou a via de captação. O breve intenso, não. Você está usando o breve intenso, só que ele vai levar aí 30 minutos em média para gerar uma analgesia perceptível, para que seja confortável para o paciente, só que ele também retirou o aparelho, ele gera uma analgesia de até 1 hora, 2 horas. Nós vamos encontrar essas diferenças na literatura. Tá? Tranquilo aí? Tô ouvindo aí, Ludmila, tranquilo? Tranquilo, prof, que eu reingressei. Com a acupuntura,
Por que ele recebeu esse nome? Porque ele tem um efeito muito parecido com a acupuntura mesmo. Ele trabalha, ó, na liberação de endorfina, tá? Então, a característica dele é a liberação de endorfina. Então, ela não está usando aí o mecanismo de compostas da dor, mas vamos ver, ó, a modulação é bem diferente, frequência baixa e comprimento de onda muito alto. Então, como ele tem poucos pulsos e pulsos com amplitude muito grande, ele vai gerar contração muscular forte. Na verdade, ele precisa gerar contração muscular forte. Então, ele vai liberar muita endorfina. Só que não é todo mundo que vai aguentar. Então, se a gente pegar na escala aí de indicação, a acupuntura, o TENS do tipo acupuntura, ele vai ser usado para lesões crônicas, para lesões que geram, onde o paciente já tolere uma contração muscular maior. Se a gente levar em consideração aí o EVA, né, a escala visual analógica, esse paciente aí provavelmente vai ter um EVA menor do que 6. Porque senão ele não vai conseguir, ele não vai aguentar uma contração muscular forte. Ponto positivo do acupuntura é que ele gera uma analgesia. Aí em literatura vocês vão encontrar até 2 horas, outras até 6 horas. Então ele gera uma analgesia mais duradoura. Porque ele libera endorfina. Só que ele precisa, ó, gerar contração muscular. Foi o que alguém tinha dito, que o irmão aí tinha utilizado e ficou sentindo, né, a perna ficar tremendo, o segmento ficar tremendo. Provavelmente usou o acupuntura. Por quê? Porque ele vai gerar contração muscular e ele precisa de pelo menos 40 minutos de aplicação para que essa, né, analgesia seja de fato eficiente. E depois da retirada, a analgesia vai ser mais duradoura. Então, vai durar aí 2 horas. O importante do TENS é a gente conseguir quebrar o ciclo de dor, contração muscular, isquemia, mais dor, mais contração. Então, se você usa o TENS e quebra esse ciclo, você consegue gerar uma analgesia melhor. Tranquilo aí? Então, nós podemos indicar, né, como uma lesão crônica, breve intenso, uma lesão subaguda, o Buster também, e o convencional, um comprometimento agudo. Ou a gente também pensar em convencional, ó, EVA 9, 10, Buster, talvez um EVA 8, subagudo. Por quê? Para ver se o paciente aguenta. Breve intenso de 8 para baixo, um EVA. Isso é somente didático. Vocês não vão ver escrito assim em lugar nenhum. Isso aí na prática que nós vamos utilizando dessa forma. Não tem em literatura uma tabela que quantifique fase aguda, EVA. Não, não tem isso não. Beleza? Então, tipo de TENS, nós temos esse. Então, são 4 tipos. Beleza? Convencional, Buster, ou trem de pulso, que é ele fracionado, breve intensa e acupuntura. Por que alguns autores trazem 5? Porque nós temos um VIF. O que seria o VIF? O VIF, ele está variando a frequência e está variando o comprimento de onda. É como se ele passasse nos outros. Vai lá no acupuntura, vem no breve intenso, vai no convencional, então ele fica passando por todos os outros. Então ele vai ter qual tipo de efeito? O efeito tanto em compostas da dor, quanto em liberação de endorfina. E a sensação vai ser tanto de parestesia, quando ele estiver no convencional, quanto uma contração muscular forte quando ele estiver no acupuntura. Nós vamos perceber, nós vamos conseguir ver isso na prática.
Então, o VIF ele só vai ser feito em aparelhos digitais, onde a gente coloca lá, ele vai estar oscilando frequência e comprimento de onda. Alguns aparelhos você escolhe a faixa de frequência que você quer oscilar, outros não. Tá? Outros você já coloca o VIF e ele já faz essa mudança automaticamente. Então, a gente olhando todos aí juntos, então, o que que nós temos? Então, o VIF é como se ele fizesse isso aqui, ó. O VIF é como se ele saísse do convencional, fosse numa acupuntura, voltasse de novo, então ele vai ficar oscilando essas frequências e comprimento de onda. Então, o que que é o convencional? É essa combinação de frequência com esse comprimento de onda. Tempo, aqui, ó, vocês vão ver que na literatura não tem tempo de aplicação. Então, eu coloquei um tempo mínimo para que ele tenha efeito. Então, em 10 minutinhos ele já faz efeito. Por que que ele faz o efeito tão rápido? Porque ele usa comportador. Tranquilo? Breve intenso. Desculpa, Buster. Como ele está gerando a onda, e esse aqui está o tempo inteiro gerando a estimulação. Tá? O Buster, ou trem de pulso, ó, estimula e para, estimula e para, estimula e para. Por isso ele recebe esse nome. Trem de pulso é como se aqui fosse cada vagão. Então, à medida que ele estimula, para e volta, ele gera uma contração, então ele usa comportador pela frequência e comprimento de onda, e à medida que ele para e volta, ele começa a liberar endorfina. Por isso, ele já precisa de um tempo mínimo de aplicação maior. Breve e intenso, nós subimos frequência e comprimento de onda, já vamos gerar contração muscular, tem um predomínio do efeito na liberação de endorfina. Por isso, a gente precisa de um tempo maior de aplicação para que esse efeito seja percebido. Tá? E a gente pode também pensar, ó, com relação à indicação. Então, aqui fase aguda, com EVA elevado. Então, EVA aí 9, 10. Buster, talvez a fase aguda o paciente não tolere. A partir de uma fase subaguda, com EVA, vamos botar aí menores do que 8. E a gente pode estender isso para o breve intenso. E o acupuntura, lesão crônica, com EVA mais baixo, porque ele tem que gerar contração forte. Então, lesão crônica e com EVAs mais baixos. Vou botar aí menor do que 6. Por quê? Porque ele precisa gerar contração com grande intensidade, só que nós vamos precisar de 40 minutos de aplicação. Adianta botar a acupuntura 20 minutos? Não, porque ele não liberou a endorfina ao ponto de gerar uma analgesia perceptível. E se deixou o tempo correto, a analgesia é duradoura. Então, tem autores que trazem até 6 horas de analgesia. E o VIF, qual é a característica dele? O VIF ele está passando pelas modulações acima, todas elas. Então, ele pode estar variando aí do convencional ao breve intenso. Ó. Do acupuntura, passa pelo convencional e vai ao breve intenso. Tranquilo? Então, o VIF tem essa característica. Ele vai passar por todas essas modulações. Mas se ele for definir o TENS, nós temos essas 4 formas de utilizar. E um guia, talvez um guia prático aí para essa indicação, seja esse relacionado ao quadro álgico do paciente,
e a fase do processo inflamatório. Então, aqui a gente escolhe a frequência e o comprimento de onda e a dose, que é a intensidade, vai ser pela sensação do paciente. Então, ele não pode sentir desconfortável? Ele vai ter que sentir um choquinho, ali bem perceptível, mas se for acupuntura, né, breve e intenso, tem que ocorrer contração muscular. Então, na acupuntura, não é o mais agradável, é desconfortável. Qual é o cuidado? É a gente usar a acupuntura na fase aguda com EVA 10. Você pode piorar o paciente. Ele fala, mas eu usei a acupuntura e a dor piorou. Nossa, estranho. Ainda não tolerava aquela contração muscular forte que o acupuntura precisa para gerar o efeito terapêutico. Beleza aí? Tá claro? Então, a acupuntura ele precisa liberar endorfina. Como estão aí? Deu uma luz?